Olá, eu sou a doutora Roberta Rocco, seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo da Semana da Saúde Integral. Hoje eu preparei algumas novidades incríveis e no final dessa aula eu tenho uma grande surpresa. Durante essa semana eu tenho percebido algo que não aconteceu nas últimas 2 semanas que antecederam 2015 e 2016. Tem muita gente perguntando sobre como se inscrever no treinamento completo Programa Saúde Integral, mas eu vou falar sobre isso em outros momentos. Agora nós vamos dar continuidade com o aprendizado prático para você colocar na sua vida agora para recuperar e manter a sua saúde sem medicamentos ou tratamentos sem sucesso, tá bom? Quando falo em saúde integral, ou seja, o corpo, a mente saudável para você realmente ter uma vida com qualidade. Primeiro, eu quero agradecer os comentários que eu tenho recebido e as dúvidas também. E é uma delas que eu vou deixar para o final dessa aula, que eu acredito que vai ajudar 100% das pessoas que acompanharam essa semana. Essa dúvida faz a diferença entre a saúde e a doença. E quero agradecer cada um de vocês que está aqui se preparando para finalmente tomar controle da sua vida e da sua saúde. Se essa é a primeira aula que você está assistindo, pausa essa aula e veja a aula 1. Onde eu explico sobre os 3 vilões da sua saúde e o ciclo da insanidade que você pode estar vivendo ou para não viver no seu futuro. Na aula 2, eu falei sobre as 4 bases da saúde. Essas bases são tão importantes que eu recebi mensagem de pessoas que me disseram que só por entender já compreenderam que a solução para suas doenças estão dentro delas. A solução para você manter a sua saúde e recuperar a sua vida sempre esteve dentro de você. O seu corpo é como uma fonte poderosa de inúmeros poderes e mais potente dos computadores existentes. Basta você equilibrar e reprogramar para ter a sua saúde, que ele vai ser assim. Agora vamos para a aula de hoje. Nós vamos começar com uma técnica muito simples e rápida, que também é natural, e vamos diminuir as angústias, ansiedade ou medos instantaneamente, e vamos substituir por paz, calma e tranquilidade. Essa técnica é muito útil e eu recomendo que você faça 2 vezes por dia, porque o seu efeito calmante tende a deixar você com muito mais equilíbrio e ela não leva mais do que 3 minutos para ser feita. Você vai usar essa técnica para equilibrar o seu emocional, o seu sistema nervoso autônomo, que é a parte que controla o seu corpo todo, e aquilo que você não tem controle, que é o seu emocional, que faz parte também desse sistema. Então nós vamos equilibrar o seu sistema imunológico, fortalecer a sua saúde, o seu corpo físico, e também você pode praticar, se você quiser, com uma outra pessoa. Então não tem efeitos colaterais, é uma técnica 100% natural que você vai usar para você ativar as funções normais e voltar à normalidade e ao equilíbrio ao seu favor. Vamos lá então! Primeiro, de 0 a 10, você vai dar uma nota como está a sua saúde física e o seu emocional. 0 é péssimo e 10 é ótimo. Agora solta os seus ombros, puxa o ar profundamente 2 vezes e você vai liberar a região do 4º ventrículo, que é para liberar o líquor, que é um líquido que nutre todo o seu cérebro e vai na medula e desce na região lombar. Então você vai relaxar bem a região cervical. Então eu quero que você pressione agora com as mãos para você soltar essa região da sua cervical. Então você vai colocar as mãos aqui atrás e você vai baixar a cabeça para você soltar toda a região cervical. Eu quero que você tenha consciência de qual lado da região está mais travado. Às vezes você percebe a região que está mais tenso. Tem pessoas que têm essa região bem tensa aqui e aqui a sobrecarga está no aspecto também emocional. Então eu quero que você faça a seguinte pergunta: qual a forma que você encara e enfrenta a sua vida? Você vai perceber que essa região aqui tem relação com todas as sobrecargas e os pesos que você carrega no seu aspecto emocional. Agora a gente vai estimular a região do timo, que é a região que fica bem aqui no meio, no centro do peito. E nós vamos fazer toques leves com os dedos para estimular o seu sistema imunológico, que é conectado com a região do timo. Então nós vamos fortalecer a sua imunidade, na verdade equilibrar e liberar as angústias e concentrar essa região aqui no nosso peito. A estimulação são toques leves desta forma aqui, tá bom? E agora você vai inspirar 4 vezes e soltar o ar.
Quando você solta o ar, você vai visualizar soltando todas as suas tensões do seu corpo, todo o seu emocional reprimido e aquelas emoções também de irritabilidade que você acumula no dia a dia. E nós vamos fazer um barulho, que é como se fosse prender os dentes, assim, e na hora de soltar o ar, você vai soltar fazendo um barulho, tá bom? Então você estimula o timo e você solta o ar 4 vezes desta forma. Aí de novo, e você solta o ar com esse barulhinho, tá bom? Então você fez as respirações e você vai fazer o toque novamente para estimular o sistema nervoso, que são os toques leves. Lembrando, gente, que a nossa mão é feita para cura, então nós temos a frequência da cura. Estimula o timo novamente, mais um pouco, e puxa o ar naturalmente e soltando o ar 2 vezes. Pronto. Com essa prática super rápida, quando você estimula o quarto ventrículo para estimular o seu sistema nervoso autônomo, mais essa respiração com a estimulação no timo, que você corresponde ao sistema imunológico, você consegue relaxar e equilibrar o seu emocional e o seu corpo. Então, com essa prática super rápida, quanto de 0 a 10 o seu emocional e o seu corpo físico estão agora? Você percebe que deu uma soltada, que deu uma relaxada? Se você percebeu que não soltou o suficiente, repete essa sequência mais uma vez, tá bom? E você viu o poder que tem a nossa mente conectada ao corpo e às nossas emoções. E esse foi só um exemplo muito simples que nós temos sempre que integrar o corpo físico ao nosso emocional e praticar técnicas corporais efetivas que realmente auxiliam o nosso emocional e o nosso mental. Essa é uma das técnicas mais simples que está no meu treinamento fechado, Programa Saúde Integral. E nessa aula eu preparei para você uma outra técnica para ajudar com insônia ou dificuldade para dormir a noite toda. Mas como é uma técnica que vai te deixar mais relaxado, eu deixei essa técnica para o final. Agora eu vou responder algumas dúvidas que vocês deixaram. Então vamos começar com uma pergunta bem interessante que me fizeram. Doutora Roberta, tomo vários medicamentos por dia para dores, síndrome do pânico e depressão e sinto que não tenho melhorado. É possível me tratar e não precisar mais deles? Olá, Ana Cláudia. Sim, é possível sim. Dentro dos tratamentos mais comuns que a gente encontra, a solução que geralmente é dada trata só os sintomas e não as causas. Então hoje você toma remédio, por exemplo, para melhorar o seu ânimo, para depressão ou para aliviar uma dor, mas você tem tratado a causa. O grande segredo para você ter uma vida sem necessidade de medicamento é eliminar a causa, porque é aí que os sintomas desaparecem. Eu faço uma analogia sempre com os meus alunos. Imagina que o remédio é um remendo, como se fosse uma fita isolante, por exemplo, no pneu do seu carro. Quando o pneu está furado, ele precisa realmente de um remendo para deixar a roda girar sem o pneu estourar ou sem realmente vazar o ar. Mas o que acontece logo cedo é quando você sai com o seu carro, sempre o seu pneu acaba furando de novo. Então você gasta mais tempo, mais dinheiro remendando o seu pneu para você andar com o carro. E aí os problemas começam a aparecer em outras partes do seu carro. E se isso acontecesse com o seu carro, toda vez, muito provavelmente você olharia para sua garagem para ver se tem, por exemplo, algum prego, alguma coisa que está furando o seu pneu e você iria lá e tirar esse problema, certo? E acontece exatamente com o seu corpo. Se você não faz isso, vai na causa, nós não descobrimos, por exemplo, qual que é o problema e aí a gente não consegue tratar profundamente a questão. Quando você encontra, por exemplo, a causa ou algo que está te ferindo, você consegue remover, os sintomas desaparecem e aí você não precisa, por exemplo, de um medicamento. Por isso é importante que você descubra o que está causando o mal primeiro e segundo, para você não ficar gastando, por exemplo, fortunas e fortunas com remédios e às vezes que tem contraindicação, tá bom? Então vamos para a nossa outra pergunta. Doutora Roberta, esses erros e acertos que você disse nas aulas funcionam para depressão profunda? A resposta é sim, Patrícia. A diferença de uma depressão leve e profunda é a intensidade.
Dentre os erros e acertos, há dezenas de técnicas que fazem com que nós usemos o nosso cérebro emocional e o nosso poder de autocura ao nosso favor. E nós não estamos falando de uma técnica isolada, mas sim de um programa com uma metodologia baseada em um conjunto de técnicas simples, mas eficaz. A depressão, qualquer dor física, emocional, ela esconde uma raiz. É como uma árvore. Se a raiz não é forte o suficiente para extrair as vitaminas, os minerais do solo, ela não se cura. E de nada adianta cuidarmos do tronco, das folhas e ignorarmos totalmente a raiz, que é a fonte primordial da energia da árvore. Agora é como se fosse com o nosso corpo. Como eu disse na resposta anterior, nós precisamos ir até a raiz do problema e curá-lo na raiz. Dentre a metodologia que eu ensino, nós tratamos o corpo como um mapa que é capaz de identificar as causas da doença e prever com precisão quando ela se desenvolve, e reconhecemos os sintomas, por exemplo, através das referências e das causas dos nossos conflitos emocionais, e depois entramos em tratamento. Assim a cura vem naturalmente, porque você se torna o seu médico interno. Nós vamos trabalhar a cura de todas as feridas abertas do seu emocional. A cada dia do programa você vai identificar que um conflito emocional puxa outro conflito, e saber desvendar isso e tratar na raiz faz toda a diferença. Eu realmente tenho ótimos resultados com os meus alunos depressivos, ansiosos e com muitos casos de síndrome do pânico. Inclusive, em muitos casos, esses pacientes apresentavam conjuntos de problemas como artrite, fibromialgia, artrose, enxaqueca, rinite. Enfim, são problemas físicos que estavam ligados com o aspecto emocional. E eu sempre digo aos meus alunos que a minha metodologia é uma metodologia da liberdade. Quanto mais você compreende, mais aumenta o seu poder e o controle sobre o seu próprio corpo, sem ter que se preocupar em perder o controle do seu corpo, de ter medo de alguma doença ou de algo que invade o seu corpo. Sinceramente, se você realmente quer ter saúde por muito tempo, permanentemente, primeiro você precisa entender que o seu corpo ele fala e interpretar de uma forma correta, e depois saber como ter saúde de verdade, que é chegar até a origem do problema e eliminar. E essa é a solução mais permanente e segura. Não dá para continuar se sentindo só, ficar na batalha, lutando contra algo que parece muito maior do que você, com essa sensação de impotência. E pior, se sentindo culpada ou tentando achar a solução e o porquê com médicos, por exemplo, numa consulta rápida. Uma outra pergunta bem interessante que me fizeram: Doutora Roberta, estou há anos em tratamento. Se eu mudar para o tratamento das emoções, em quanto tempo vou me curar? A partir do momento que você começa a tomar consciência da doença, seu corpo já está trabalhando naturalmente ao favor do reequilíbrio da cura, que foi a pergunta da Ana Lúcia. Ou seja, você vai começar a melhorar instantaneamente na proporção exata de quando compreende logicamente o porquê determinada doença se manifesta no seu corpo. Os meus alunos, e talvez você, esteja acostumado com uma dor ou um quadro emocional de grau intenso e por ter realizado outros tratamentos sem sucesso, acredita que não vai se curar ou que vai ser difícil, que vai ser demorado para melhorar. Então, isso porque a dor era grande, o sofrimento também era grande, e você pode ter acreditado que você precisava ainda demorar e demorar para que seja definitivo a sua melhora total. Isso é uma crença limitante. Isso é uma das coisas mais surpreendentes da minha metodologia. Eu tive muitos alunos que em 2 semanas, por exemplo, de curso, acabaram melhorando definitivamente. Então é uma questão de crença. Uma outra pergunta que eu recebi muito por e-mail foi: Doutora Roberta, como faço para marcar uma consulta? Hoje a minha missão de vida é ajudar o maior número de pessoas a encontrarem a cura para suas doenças, de um modo de permanecer saudável, sem tratamentos ou medicamentos. E enquanto eu apenas atendia, eu podia ajudar um número limitado de pessoas por dia. Então, para eu conseguir realmente realizar a minha missão, eu criei um treinamento com as melhores e rápidas técnicas para a recuperação e manutenção da saúde, que é o programa Saúde Integral. E eu fiz esse treinamento para que qualquer pessoa aprenda as técnicas para poder praticar realmente, colocar em prática a autocura e ajudar também outras pessoas. No ano passado, eu tomei a decisão mais significativa da minha vida, que é deixar de atender os pacientes para poder ajudar mais e mais pessoas a despertarem o seu próprio poder de autocura.
Eu reuni mais de 10 anos de formação, mais de 9 anos de experiência em um treinamento que qualquer pessoa que deseja ser saudável emocionalmente e fisicamente possa fazer. Um treinamento que serve tanto para quem quer aplicar em si mesmo, quanto também para terapeutas que querem aprender a aplicar em outras pessoas. E agora vamos aproveitar e responder mais uma pergunta que apareceu com frequência nos comentários. Como é o treinamento do Programa Saúde Integral? O Programa Saúde Integral é um treinamento completo, onde eu compilo de maneira fácil, simples de aplicar e muito rápida as mais avançadas técnicas de autocura, para que você consiga realmente alcançar a sua saúde física e emocional em um curto período de tempo, sem precisar de medicamentos ou fazer um tratamento caro e demorado que nem sempre acaba resolvendo o problema que você tem. É um treinamento online que você vai fazer pela internet, onde eu ensino e mostro passo a passo como você vai aplicar as eficazes técnicas de autocura que não tem contraindicação. Essas técnicas são tão poderosas que nós já tivemos recuperação de alunos que passaram anos se tratando por tratamentos convencionais e não conseguiram melhorar. E o Programa Saúde Integral tem o meu suporte pessoal, ou seja, onde eu estou diretamente conectada no nosso grupo exclusivo de Facebook e também nas aulas ao vivo para a gente fazer um acompanhamento e tirar as dúvidas dos alunos e também para comemorar as vitórias, por exemplo. Ver pessoas que tinham recebido diagnósticos debilitantes como fibromialgia, depressão profunda e voltaram a viver com qualidade de vida, e são esses tipos de vitória que nós comemoramos. E o melhor desse treinamento é que o número de vagas é limitado, ou seja, eu tenho um número de alunos para aceitar em cada turma e eu só abro uma vez por ano. Você pode ter certeza da qualidade do suporte do acompanhamento quando você se matricular. Como é um treinamento onde eu e minha equipe acompanhamos de perto cada um dos alunos, ele é pago e ele tem uma garantia. E tudo isso eu vou explicar no vídeo que você vai receber segunda-feira. Na segunda-feira de manhã, logo às 9 horas, você vai receber um e-mail com um link. E assim que você receber, você deve conhecer o treinamento. Porque como as vagas elas são limitadas, há um número de gente que tem entrado em contato por mensagem, por e-mail, perguntando sobre o treinamento. E é uma lista de espera de pessoas que não conseguiram entrar no ano passado. Pode ser que as vagas acabem muito rápido e talvez acabem no primeiro dia. Esse treinamento é recomendado para 3 tipos de pessoas. A primeira são pessoas que hoje têm um problema físico ou emocional e querem a cura total, se autocurar de modo rápido e não gostam de depender mais de medicamento. Já o segundo perfil são profissionais da área da saúde que querem realmente dar o melhor atendimento para os seus pacientes com base na minha experiência e nas minhas técnicas com base na nova medicina germânica e técnicas manuais. E o terceiro perfil de pessoas que hoje estão saudáveis, que querem permanecer saudáveis ao longo do tempo e manter uma qualidade de vida. Na segunda-feira, às 9 horas da manhã, você vai receber um e-mail com todas as informações do treinamento, o que você vai ver na aula, investimento para você participar, garantias e também alguns presentes especiais que eu vou entregar para os primeiros alunos que garantirem a sua inscrição. Antes de encerrarmos a aula de hoje, eu tenho 3 recados importantes. Primeiro que a técnica para dormir melhor está aqui embaixo do vídeo e clique para você acessar. Mas antes disso, o meu muito obrigada por você estar aqui comigo durante essa semana. Obrigada pelo carinho, pelo apoio, dos comentários que as pessoas fizeram, muitos comentários, e também para as pessoas que decidiram e querem participar pelo programa fechado Saúde Integral, e eu me comprometo a me dedicar ao máximo a cada um de vocês a serem os meus novos alunos. E o terceiro recado é: se você não viu algum desses vídeos, veja agora, porque eles ficam no ar até domingo. Porque na segunda-feira você será convidado a conhecer o treinamento Programa Saúde Integral e eu fico honrada em ter você como meu aluno. Então, na segunda-feira de manhã, às 9 horas, verifique o seu e-mail porque as vagas podem acabar logo. Um grande abraço. Tchau, tchau.